Capítulo 4. Choro por meus filhos. Por que Deus permite a matança de inocentes? Por que crianças que ainda não têm nada que ver com a maldade dos adultos sofrem e são ceifadas antes do tempo? Confesso que essa é uma das questões sobre as quais quero conversar longamente com o Senhor quando estiver na presença dele. Eu tinha uns 4 ou 5 anos quando presenciei o enterro de um bebê e pela primeira vez tomei consciência de que crianças também sofrem doenças ou maus tratos até a morte. Haviam nascido gêmeos, um menino, Adão, e uma menina, Eva. A garota não vingou. Morreu após alguns dias de vida em que lutara por respirar, por se alimentar, enfim, por tudo que lhe sustentasse o fôlego. Fiquei olhando de longe enquanto minha mãe, a esposa do pastor, preparava seu corpinho de boneca para o caixão. Tempos depois, já um pouco mais velha, fiquei muito triste quando me deparei com a história bíblica de Herodes. Ao descobrir através dos sábios do Oriente que nascera o Salvador, mandou matar todos os bebês do sexo masculino abaixo de 2 anos de idade, porque temia perder seu trono. José levou Maria e o pequeno Jesus para o Egito, mas como ficaram as mães de Belém e arredores? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Mateus 2,18. Lembremos que Jacó amava Raquel e trabalhou 7 anos para recebê-la em casamento, mas seu sogro o ludibriou, entregando-lhe sua outra filha. Trabalhou então mais 7 anos por sua amada, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. Em Gênesis 30, 1-3, vemos a seguinte discussão entre Jacó e Raquel. Por que você não me dá filhos? A irmã e rival já tinha 4. O problema não é meu. Eu não sou Deus que impediu seu ventre de frutificar. Vamos dar um jeitinho nisso. Você pode dormir com minha serva, Bila, que será como se eu mesma concebesse. Mais uma vez, a tentativa de resolver os problemas fora do propósito de Deus. Ali estava em pleno vigor a competição para conceber e produzir. Primeiro, Raquel não conseguia engravidar. Depois, nasceram-lhe filhos concebidos por outra. E, finalmente, ela deu à luz José. Logo em seguida, Jacó, tendo enriquecido, separou-se definitivamente de seu sogro Labão, levando rebanhos e toda a família em direção à reconciliação com Esaú. Anos depois, Jacó teve uma profunda experiência com Deus em Betel. Quando partiram dali, Raquel teve o segundo filho do próprio ventre, Benjamim, cujo parto provocou-lhe a morte, em Ramá, a caminho de Efrata, em Belém. Jacó demonstrava perante os filhos uma preferência clara por José, o que influiu nos acontecimentos futuros, levando-os para o Egito. Por que as mulheres choram por seus filhos hoje? Enumerei inicialmente algumas razões, mas acredito que você poderá aumentar essa lista. Primeiro, por não tê-los. Segundo, por perdê-los. Terceiro, porque lhes causam problemas, quando esperavam que fossem a solução. Quarto, por não conseguirem controlar as circunstâncias em torno deles. Quinto, por causarem ou testemunharem sofrimentos neles. Na antiguidade, os filhos eram a garantia do futuro e segurança dos pais. Numa sociedade agrária de subsistência familiar, quanto mais filhos, melhor. Depois da Segunda Guerra Mundial, as famílias começaram a ver o grande número de filhos como um acúmulo de bocas para sustentar, ao invés de mais braços para ajudar. O crescimento populacional, a escassez de trabalho e recursos e o aumento de exigências e apelos para manutenção de um determinado estilo de vida fez com que as pessoas procurassem limitar o número de filhos. Entretanto, mesmo em nossos dias, a grande maioria de mulheres deseja ter pelo menos um. Quando os descendentes de Jacó se tornaram numerosos, os egípcios tentaram limitar o povo de Israel, mandando as parteiras matarem os bebês do sexo masculino. Todavia, elas procuraram sabotar esse decreto faraônico, como vemos na história de Moisés. O rei Herodes, temendo perder o reino para o verdadeiro rei, nascido em Belém,
ordenou que os soldados passassem ao fio da espada os meninos abaixo de certa idade. Raquel, símbolo de toda mãe amorosa que almeja e luta por seus filhos, vê a cada um como Benoni, filho da minha dor, e não se consola. E com a matança dos inocentes, certamente algo morreu no coração de cada mãe que testemunhou aquele horror. Conheci Dona Rosa Terzian alguns anos atrás, e ela já era bastante idosa. Viera da Armênia para o Brasil. Em 1918, quando do massacre dos armênios pelos turcos, seu bebê lhe fora tirado dos braços e esmagado com uma pedra. Deus lhe deu outros filhos e ela tinha a consolação de pertencer a Jesus, mas seu coração estava marcado para sempre por aquela grande perda. Conheci Linda, uma jovem americana bonita e dinâmica, também cristã, que praticou um aborto com uma injeção salina e curetagem, e viu o filho mexer-se após a operação que a ajudou a salvar as aparências e concluir seu curso universitário. Ela chorou por essa criança diariamente durante 10 anos. Hoje tem a vida refeita, mas ainda chora por ele. Conheci Tânia, que por 6 vezes tentou engravidar e cada gravidez terminou num aborto espontâneo, apesar de todos os seus esforços e cuidados. Deu nome a cada feto que perdeu e ainda chora por eles. Conheci Edilene, que teve os filhos tirados de sua guarda por uma trapaça do ex-marido e não tem recursos, emprego, moradia e nem a mínima condição para contratar um advogado e lutar para reaver o direito de criá-los. Ela os visita e vê que são envenenados pelo pai, de forma a acreditarem que ela não presta para ser mãe. Somente o evangelista Lucas relata a história da viúva de Naim, que perdera seu único filho. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: "Não chores." Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: "Jovem, eu te mando, levanta-te." Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15. O Senhor se compadece. Às vezes, Raquel chora por não ter ou por perder filhos. Contudo, há também muitas mães que depositaram nos filhos todas as suas esperanças, investindo tudo neles, e hoje vivem frustradas. O problema inicial é que não podemos fazer deles o nosso alvo, nem a razão de nossa existência. Nós os criamos por 18 ou 20 anos, talvez, mas depois eles fazem sua própria vida. Aline olhava para seu filho Henrique e se perguntava: mas será que este estranho é aquele mesmo a quem dei a luz? Ela o criara no Evangelho, segundo princípios cristãos. Ele estava longe e rebelde, chegava bêbado de madrugada, abandonara a escola, não trabalhava. Aline chegou até a encontrar um pacotinho de pó branco na sua gaveta. Está certo, ela não tinha o direito de mexer nas coisas dele, mas o que deveria fazer? Se dispusesse a analisar sua própria frustração com a rebeldia de Henrique, talvez descobrisse que ela própria havia contribuído para envenenar a vida do filho. Ela o rejeitara por tê-lo gerado ainda solteira, o que a forçou a um casamento medíocre, sem comunicação, no qual era apenas serva do marido e não tinha sequer direito a salário. Palavras duras eram constantemente usadas no seu lar. Você não acerta nunca. Você não presta. Será que não podia ser um pouco mais como seu irmão? Vá trabalhar, vagabundo. Essas últimas ditas pelo pai, funcionário em 2 repartições onde apenas assinava ponto. Os pais não são culpados por todos os erros dos filhos e cada indivíduo deve responsabilizar-se por aquilo que faz. Muitas vezes, entretanto, filhos rebeldes são forjados por anos de incoerências no lar, entre o que se fala e exige e o que se vive de fato. Hoje, Aline chora por ter perdido o Henrique para o mundo, mas de certa forma acho que ela nunca o teve. Lembro-me de uma mulher que chorava diante de Deus por seu filho rebelde e, afinal, disse ao Senhor: "Toma-o em tuas mãos." Pouco depois, esse rapaz foi preso, mas assim que saiu da cadeia, foi a um acampamento evangélico onde conheceu a Jesus. Hoje, ele já tem 26 anos de ministério cristão. Conheço bem essa transformação, porque é a história do meu marido.
Temos de nos lembrar que os filhos não são nossos. Enquanto quisermos controlá-los, só teremos aborrecimentos. Stella e Wagner são um casal boníssimo, que sempre deram tudo aos filhos, uma moça e um rapaz. Cristãos procuraram dar-lhes também a melhor educação cristã. Perfeccionistas sofreram porque o filho não adota o mesmo padrão de responsabilidade financeira ou pessoal que eles. E Stella procura sempre dar um jeito de lembrar-lhe o que deve ou não fazer. Mesmo sendo casado, os pais exercem tal pressão sobre esse rapaz que até hoje depende deles completamente para o pagamento de suas contas. Na verdade, não deixaram que ele aprendesse a assumir as responsabilidades de sua própria vida. Por outro lado, se entristecem porque ele não lhes dá respeito nem satisfação e ainda age como se fosse melhor que eles. Ana chorava amargamente a falta de filhos, mas depois que nasceu Samuel, dado pelo Senhor, ela fez questão de devolvê-lo a Deus, que lhe deu ainda mais 5 filhos. Samuel, a despeito de ter sido criado por um sacerdote que não soube educar seus próprios filhos, pois era demasiado permissivo, cresceu nos caminhos do Senhor, vindo a ser um grande juiz e profeta. Pena que ele também tivesse se tornado um pai omisso. O equilíbrio na criação de filhos é bastante delicado. O apóstolo adverte: pais, inclui pai e mãe. A criação dos filhos é responsabilidade dos dois. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Rebeca e Isaque foram infelizes no resultado da criação de Jacó e Esaú, porque, apesar de dar-lhes um lar de muito amor, serviam-se deles para a satisfação de seus interesses pessoais. Rebeca usava Jacó para manipular Isaque, enquanto Isaque tinha franca preferência por Esaú, que lhe trazia a caça saborosa. Isso provocou uma grande inimizade entre os dois rapazes, gerando anos de separação e dor. Mais tarde, Jacó veria em escala bem maior entre seus 12 filhos os conflitos que as preferências, as manipulações e os pecados não tratados geram. Já vimos na história de Batseba indícios de problemas com os filhos de Davi. Certamente Batseba chorou a morte do filho do adultério e depois se consolou com o nascimento de Salomão e outros. Contudo, havia muita permissividade e muitos problemas não tratados naquele lar palaciano, a ponto de um jovem estuprar a irmã. Interessante anotar que Salomão foi educado pelo profeta Natã e assim mesmo cometeu o erro de multiplicar mulheres para si e criar ambiente propício para rivalidade e idolatria. Entretanto, em todos os relatos bíblicos dos erros de grandes homens e mulheres, há o fio dourado de uma promessa. Deus restaura relacionamentos quebrados e mal resolvidos. Mesmo na hora em que as mulheres de Belém, personificadas por Raquel, choravam a perda dos filhos, um filho se compadecia. Em Mateus 23:37, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Falamos muito na figura paterna de Deus, mas esquecemos-nos de algumas figuras maternas. No Salmo 131, 2 e 3, o poeta diz: Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Você chora os filhos que não teve? Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Isaías 54, 1 a 7. A promessa de Deus a Sião é um símbolo para todas as mulheres que choraram suas perdas e resolveram refugiar-se no Senhor. A minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida,
diz o Senhor que se compadece de ti. Isaías 54:10.